Fala empreendedor, fala empresário, fala aspirante em empreendedorismo. Eu me chamo William Teixeira, eu sou especialista em marketing aqui na Laço Digital e eu quero desejar as boas-vindas para o terceiro dia da semana Crie Oportunidades. Para você que está acompanhando já as nossas séries de webinars, vocês devem ter percebido que o nível da galera é muito alto. E dentro disso, pessoal, nós temos aí nos esforçado para passar um conteúdo de valor para vocês, para passar um conteúdo que realmente agregue valor para a vida de vocês. E dentro disso, hoje, em especial, este webinar nós vamos fazer de forma individual, né? Às 19 horas hoje nós temos um webinar com o Wagner, agora às 16 horas nós temos um webinar com a Luísa, então grande parte dos nossos webinars estão sendo em conjunto, porém esse eu deixei aqui separado porque eu quero falar de uma coisa que eu particularmente eu gosto muito, que é o empreendedorismo. Eu amo essa vida de empreender, né? Acima de tudo, eu acredito que o empreendedorismo muda vidas e eu acredito também que o empreendedorismo é a grande força, né, motricial do mundo, né? Então, eu acho que quanto mais empreendedores, mais pessoas envolvidas com o empreendedorismo, criando empresas, a economia ela fica mais aquecida e ajuda pessoas, né? Ajuda pessoas a crescerem, a se desenvolverem. E dentro disso eu separei algumas coisinhas aqui para falar com vocês, que o tema de hoje do webinar é Vivendo e Empreendendo. Então, assim, existe aquela famosa frase, né, vivendo e aprendendo, né? Mas a gente tem também, o empreendedor tem aquela frase dele que é o vivendo e empreendendo. E dentro disso, pessoal, eu fiz alguns tópicos aqui, então se eu olhar para baixo, vocês podem ficar tranquilos, tá? Porque eu separei aqui em alguns tópicos que eu vou estar abordando aí com vocês, tá? E dentro disso, né, hoje, falando sobre essa questão, para quem não me conhece, para quem está começando agora, que está caindo de paraquedas agora na semana aqui do Crie Oportunidades, o que está acontecendo, o que é isso? Na realidade, a semana do Crie Oportunidades, nós tivemos como objetivo principal ajudar empresas e empreendedores a entenderem um pouquinho o cenário atual de crise, né, que nós estamos vivendo no Brasil, e, de certa forma, motivá-los a aproveitar este momento, porque em momentos de crise não é somente crise que nós vivemos, né? Mas também nós vivemos um cenário aí de oportunidades. Então, a intenção principal dentro dos nossos webinars é gerar o desejo em vocês em empreender, o desejo em vocês em, de repente, melhorar a parte comercial, estruturar o marketing digital de vocês e que, de certa forma, vocês consigam ter uma escalabilidade e vocês consigam, neste cenário tão complicado, evoluir e obter alta performance, né, utilizando as melhores estratégias. Então, basicamente isso. Né? E para quem também não me conhece, né, eu me chamo William Teixeira, eu sou especialista em marketing, né, na Laço Digital. A minha formação, eu vim da área de tecnologia, eu me formei em sistema de informação, depois eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, posteriormente eu fiz pós em marketing, vendas e mídias sociais, e estou no empreendedorismo, eu digo assim, desde os 9 anos de idade, né, eu vendi sorvete, eu vim de um lar relativamente pobre, né, eu não sou de uma família rica, e com 9 anos de idade eu comecei a vender sorvete, então eu posso dizer que foi o meu primeiro ato empreendedor, né, vender sorvete. Né? Posteriormente, eu tive loja de informática, eu gravei CD pirata, né, por algum tempo para vender na feira, então eu tive algumas coisas que eu passei na minha vida, já quebrei, né, com 20 anos de idade, montei uma fábrica, acabei quebrando, e depois eu entrei para o marketing digital, trabalhando com instituições de ensino superior, faculdade e tal, e fui entendendo um pouco do marketing, fui me apaixonando por isso, e hoje, de fato, eu estou à frente aqui da agência Laço Digital, e cada vez mais eu falo que a vida do empreendedor é uma vida louca, né? A gente, cada vez mais, nós temos que buscar aprendizados,
Quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada e por aí vai, né? Então, aí entra um pouco também do comportamento empreendedor, tá? O comportamento empreendedor, eu costumo dizer que o empreendedor, ele não nasce empreendendo. Geneticamente, não foi comprovado que você herda isso dos seus pais, né? E se fosse também, eu ia falar que tinha alguma coisa errada, né? Porque os meus pais extremamente conservadores, né? Meu pai trabalhou a vida inteira em mercado até aposentar, minha mãe, ela é funcionária pública, então, ou seja, né, nunca foi aquela família de empreendedores, né? Eu não tive, né? Da parte do meu avô, ele foi empreendedor, né? Tal, mas acabou não tendo sucesso no empreendedorismo. Enfim, então o que eu posso dizer para vocês que o empreendedorismo ele não é genético, né? E você consegue aí com o tempo ir lapidando as suas formas de empreender, né? E o primeiro ponto, né, que eu queria passar para vocês dentro desse processo do comportamento empreendedor seria também do espírito empreendedor. O empreendedor, ele gosta de correr riscos, o empreendedor, ele gosta de novos desafios, o empreendedor, ele gosta de criar coisas, fazer as coisas acontecerem, né? Eu falo que eu sou extremamente empreendedor, se deixar aqui eu converso com vocês, eu monto aqui 20 empresas, né? Lógico que daí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o foco, né? O principal problema do empreendedor hoje, eu acredito muito, né? Principalmente dos empreendedores cereais, né? Que gostam de, vou montar várias coisas, tem várias ideias. Tem que tomar muito cuidado com a questão relacionada ao foco, né? E indo aqui, né, nessa questão, o empreendedorismo, ele é algo que é apaixonante. Conforme a gente vai desenvolvendo algumas coisas, a gente começa a perceber que nós temos uma capacidade de criar coisas legais, coisas novas, soluções que agregam valor para a vida das pessoas, né? Ou produtos que agregam valor para a vida das pessoas. E a partir desse momento a gente começa a ver que as pessoas começam a entender, as pessoas começam a ver que aquilo realmente faz sentido para a vida dela e elas começam a consumir de você. E a partir do momento a sua empresa, o seu negócio começa a tomar corpo, começa a crescer e você começa a sentir aquela sensação de prazer e aquela sensação de estar entregando algo de valor para o seu cliente e de estar construindo um legado. Eu costumo dizer que quando eu comecei com agência, eu não montei uma agência, vou montar uma agência. Não, eu fui um home office, né? Eu trabalhava na minha casa e montei uma eugência, né? Que a gente costuma dizer aqui na área de marketing digital. Eu montei uma eugência, era eu que fazia tudo. E dentro disso, muitas vezes eu fiquei pensando, depois que eu montei a agência, eu contratei um funcionário, depois que eu contratei outro funcionário e tal, eu ganhava muito mais dinheiro quando eu estava sozinho trabalhando na minha casa. Só que a sensação de você construir um legado, de você construir algo, né? Não estou falando que é errado você trabalhar na sua casa, desde que você trabalhe de uma forma correta, de uma forma honesta, de uma forma ética, que você consiga entregar qualidade, não tem problema nenhum. Agora, no meu caso, o meu planejamento estratégico era de ter um crescimento acentuado ali, e ter outras pessoas e estar colaborando para o mercado de trabalho. E aí foi quando eu falei, poxa, eu vou contratei um funcionário e tal. E muitas vezes eu olhava e falava, poxa, eu ganhava mais dinheiro lá atrás, hoje eu estou ganhando menos dinheiro, né? E realmente isso acontece, né? Só que a sensação de você empreender, de você construir um legado, ele sobressai qualquer dinheiro, qualquer coisa que você tenha. Então, e você pensa na questão também de empreender para dar oportunidade para outras pessoas, repassar aquele conhecimento que você tem, e você, para empreender, tem que estar disposto a se desenvolver todos os dias. Então, eu particularmente, eu me desenvolvo todos os dias eu aprendo coisas novas. Então, esse tem que ser o comportamento do empreendedor. O cara que é um empreendedor de sucesso, ele é resiliente, né? Ele é flexível, ele é aquele cara que acorda de manhã, né? A gente costuma dizer, né? Eu sou o primeiro a chegar na agência e o último a sair. Então, isso é uma coisa natural, né? Talvez eu não deveria ter tanto essa carga, né, de trabalho, porém, a gente sabe que a gente quer construir algo, então, diante disso, a gente
tem uma entrega maior, a gente se preocupa e automaticamente o empreendedor é dessa forma. Quando ele não está trabalhando para o negócio dele, ele está criando algo para algum cliente ou alguma coisa, um produto, um serviço e por aí vai. Tá? Então, dentro disso, falando um pouquinho sobre aí o comportamento empreendedor e também sobre o espírito empreendedor, né, que é algo que é enraizado no empreendedorismo. E quando a gente entra na questão do vivendo e empreendendo, duas coisas muito complicadas, né? Eu falo porque talvez você não tenha filhos, às vezes não tenha esposa, eu não sei a realidade sua hoje, mas no caso eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho esposa, e acaba sendo algo bem difícil a gente empreender desse lado e dar aquela atenção também devida para a família do outro lado, porque a gente sabe que, principalmente eu, que não tenho sócios, né, então eu não tenho como dividir algumas responsabilidades que eu tenho da empresa. E com isso, a sobrecarga cai em cima de mim e às vezes eu passo alguns sábados trabalhando, às vezes eu passo alguns domingos trabalhando, às vezes eu entro madrugada dentro trabalhando também, que é um processo natural dentro do empreendedorismo. A gente tem que entregar um pouco mais, a gente tem que buscar, a gente tem que se desenvolver constantemente. E dentro disso, pessoal, eu separei aqui 8 tópicos na qual eu vou abordar com vocês, que irá ajudar vocês, tanto você que está querendo empreender, está começando o seu negócio, quanto você que já é empreendedor e talvez você começou um pouco desalinhado, ou talvez você tenha que parar agora e falar assim, cara, eu tenho que refazer o meu planejamento aqui, eu tenho que repensar os meus processos, eu tenho que repensar a minha máquina de vendas, eu tenho que repensar a minha forma de atuar aqui, porque realmente da forma com que não está dando certo. Então, se a gente for levar isso em consideração, então eu separei aqui 8 tópicos. Desses tópicos é o seguinte, o primeiro tópico é avaliar o seu mercado, então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Tenha um objetivo, esse é o segundo tópico. Conheça o seu público, esse é o terceiro tópico. O quarto é produza conteúdo /marketing, né, vamos dizer assim. Quinto tópico é crie uma lista de e-mails, então já entrando também na parte do empreendedorismo, também buscando já para o marketing digital, eu vou explicar para vocês a importância disso também. Invista em bons produtos e serviços, né? Então não adianta nada você querer vender, mas você não entrega algo de valor, então isso faz muito sentido também. Faça cursos, né? Busque qualificações, né? Que é a formação continuada, que nós costumamos dizer, né? E, por último, e não menos importante, né, é o que comece agora mesmo. Então, pessoal, dentro disso, vamos falar um pouquinho sobre avaliar o seu mercado. Eu não sei se você aí conhece a análise SWOT, né? Mas quem já fez administração, quem já fez alguma especialização, que entra nessa parte da administração mesmo, vai conhecer perfeitamente o que é análise SWOT. É uma coisa fantástica, tá? Por quê? Você consegue ver de uma forma macro, né, as oportunidades que você tem, as ameaças que você tem. Então, eu costumo dizer assim, quando você vai fazer uma avaliação do seu mercado, tá? Por exemplo, você que é empreendedor hoje, você consegue saber aí, você já parou para pensar, cara, quantos concorrentes eu tenho? Vamos analisar quantos concorrentes. O que meus concorrentes estão fazendo? Como que eles estão atuando hoje no mercado? Quais as estratégias eles estão fazendo? Então, essa avaliação é muito importante. Você tem que listar todos os concorrentes que você considera concorrentes principais, e dentro desses concorrentes, você tentar extrair o que é positivo e o que é negativo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, é tão bacana essa questão de você avaliar concorrentes, porque até mesmo, às vezes, você vai no Google Meu Negócio lá, se você nunca foi, pesquisa lá o nome de uma empresa, tal, vai ter lá, de repente, o mapazinho do Google que aparece ali na lateral, que é o Meu Negócio, vai lá e vê os comentários que tem sobre aquela empresa. Você já parou para ler esses comentários? Por quê? Até mesmo os comentários da sua empresa, que pode ser que na sua empresa tenha algum comentário positivo ou talvez negativo. Mas analise esses comentários, veja, porque ali pode ter dicas preciosas que poderá ajudar na estratégia do seu negócio. Ou seja, uma implementação de um produto, uma diferenciação, ou algo assim referente à forma que esse cliente está atendendo, porque ali quando você está insatisfeito com alguma coisa, você vai lá e reclama lá.
Então, isso daí se torna importante. E se você analisar isso, vai te ajudar também a potencializar as suas estratégias referente a essa questão. Então, essa análise é muito importante. A análise que eu falei também para vocês da SWOT, vocês podem pesquisar na internet de coisas ali. Ali nas análises SWOT, a gente fala um pouquinho sobre quais são as forças da sua empresa. Aí você vai listar todas as forças da sua empresa. O que a sua empresa tem de força, de diferencial ali dentro, né? Quais são as fraquezas do seu negócio? Então você vai lá listar quais são as fraquezas também do seu negócio. Um outro ponto também na análise SWOT é quais são as oportunidades do seu mercado. Então você vai listar ali as oportunidades, os diferenciais, o que dá para você fazer de diferente. E no quarto, na análise SWOT, é quais as ameaças do seu mercado. Então, por exemplo, um concorrente ali, uma startup que está saindo ali e tal, isso é uma ameaça, né? Então, isso você tem que tomar muito cuidado. Qual que é a barreira de entrada do seu negócio? O que é a barreira de entrada? O seu negócio é fácil ser replicado? Você tem um modelo de negócio que é meio único. Será que ele é fácil ser replicado? Tem uma outra pessoa facilmente consegue copiar a sua empresa? Ou qual que é a barreira de entrada do seu produto, do seu serviço? Será que tem uma outra empresa que consegue copiar o seu produto ou o seu serviço? Então isso é muito importante vocês estarem acompanhando e vocês fazerem uma análise profunda mesmo do mercado de vocês, do mercado que você está atuando. Mas para isso, nós sabemos, primeiro, que nós temos que ter um objetivo em mente. Quais são os objetivos? Por exemplo, você que vai empreender, qual o objetivo que você tem com a sua empresa? E o objetivo, quando eu falo, é o objetivo de curto, médio e longo prazo. Você que é já um empresário, você que tem a sua empresa, tá, beleza, você está passando um momento delicado agora, um momento complicado, não está conseguindo vender, clientes desistiram do seu negócio, você está passando por dificuldade financeira, tá, qual é o objetivo que você tem no seu negócio neste momento? Você já traçou isso? Você já escreveu? Já colocou isso no papel? Você já definiu esse objetivo principal? Isso é muito importante também para que você tenha clareza nas suas metas, nos seus objetivos estabelecidos. Quando você anota, você coloca, isso se torna algo que você consegue registrar. E você consegue abrir a gaveta depois e buscar ali as informações que você colocou e ir ticando e verificando. Poxa, isso aqui eu consegui, isso eu não consegui. Então isso também é muito importante para vocês. E pegando um gancho nisso, eu quero compartilhar algo com vocês, que isso é algo pessoal meu, né? Eu todos os anos eu viajo no final do ano, por exemplo, e eu faço o nosso planejamento estratégico da empresa. Dentro desse planejamento estratégico, eu estipulo uma meta para 3, para 6 e para um ano. Então eu coloco 3 meses, 6 meses e um ano. Então eu faço basicamente dessa forma. Aonde eu quero estar com 3 meses? Aonde eu quero estar com 6 meses e aonde eu quero estar com um ano. Geralmente eu faço dessa forma. O que acontece? Eu estipulo metas, né? Metas de venda, metas financeiras, inclusive. Então eu coloco quanto que eu quero ter de faturamento com 3 meses, quanto que eu quero ter de faturamento com 6 e com um ano. Então eu coloco isso tudo, todo esse planejamento eu deixo ele escrito. E aí eu vou acompanhando também durante um ano e tal, para mim poder saber. A minha esposa compartilha isso comigo, né? Eu crio essas metas e compartilho com ela. Ela fala, poxa, tá legal, poxa, não sei, isso aqui acho que não tá bacana. Então a gente vai, porque minha esposa ela cuida da parte administrativa e financeira aqui da empresa. Então a gente alinha todas essas expectativas, definimos esse marco, aí a gente vai para cima e faz as coisas acontecerem. Mas aí a gente caminha sabendo para onde a gente vai. Então é diferente de você simplesmente caminhar sem ter um destino, sem ter um caminho, sem ter uma largada ou um ponto de chegada. Então isso no empreendedorismo é muito importante, tá? Após essa definição, pessoal, de objetivo, aí a gente entra também no conhecer o seu público, né? O conhecer o seu público também é algo também fantástico que você tem que saber. Todos os dias a gente vem falando por aí da questão da persona, né? Você está desenhando a persona ideal da sua empresa. Então é muito importante quando você faz alguma estratégia de marketing ou quando você vai criar um produto ou um serviço, né? Nós estamos vivendo um momento agora, esse momento tão complicado, empresas têm que se adaptar.
né? E dentro disso, você ter a sua persona e fazer análise da sua persona, ver o que a sua persona gosta, os objetivos da sua persona, né? Que aqui a gente coloca as objeções da persona, as necessidades da persona. Se você conhecer muito bem isso, na hora que você for desenvolver o seu produto ou o seu serviço, o seu produto e o seu serviço vai estar muito mais alinhado com a expectativa da sua persona. Faz sentido isso para você? Porque, na realidade, tanto você que vai montar uma empresa, que vai começar no empreendedorismo, quanto você que já empreende, que você já tem uma empresa, já tem um negócio, talvez esse seja o momento de você fazer uma revisão dos seus negócios, você analisar os seus negócios e verificar, poxa, será que isso está fazendo sentido para o meu cliente lá na ponta? Será que a minha persona está alinhada com o produto ou serviço que eu estou entregando para ele? Então, isso é muito importante. Então, quais as suas personas? Você talvez não tenha somente uma persona. Talvez você tenha uma, duas, três, quatro, cinco personas. A gente não sabe, né? Às vezes, muda de negócio para negócio. Então, por isso é muito importante você definir essas personas. Se você tiver alguma dúvida na definição dessas personas, existem algumas ferramentas que auxiliam, né, no desenvolvimento da persona. Você pode estar colocando lá no Google como criar personas, vocês vão ver lá, tem acho que um site da Rock Content, que tem um gerador de personas, então você vai conseguir criar suas personas. E a persona, quanto mais rica ela for em termos de características, melhor. Por exemplo, a persona ela tem idade, que pode ser a idade aí, por exemplo, eu vendo pós-graduação, então a idade da minha persona é de 25 anos, a persona tem nome. E então, a persona se chama Marcos, beleza? Tem 25 anos. O que a persona faz? A persona ela trabalha, a persona namora, a persona faz isso, a persona gosta de ir num restaurante no final de semana, a persona gosta daquilo, ela se relaciona com os amigos. Quando ela vai tomar alguma decisão, ela fala com o pai ou não fala com o pai. Então tem tudo isso. A persona ela tem essa requinte mesmo, assim, essas questões muito rico em detalhes. Por quê? Quando tem esses vários detalhes, você consegue aí de certa forma juntar tudo isso e criar um produto ou um serviço ou até mesmo a sua empresa mais customizada com os desejos da sua persona. Então, dessa forma, você consegue, de fato mesmo, construir algo que seja relevante, tá? Também, né, você não conhecer o público-alvo ali da sua empresa, você não conhecer a sua persona, pode custar a vida da sua empresa. Então, isso é algo muito profundo, né, vamos dizer assim, porém, muito certo. Porque, assim, como que você vai criar um produto, como você vai criar um serviço, como que você vai empreender, como que você vai fazer algo, sendo que você não conhece a pessoa que compra de você, a pessoa que faz o seu negócio acontecer. Então, isso também é muito importante, você tem que carregar isso, você tem que ter conhecimento disso, tá? O quarto ponto, pessoal, produza conteúdo, né? A partir do momento que você conhece vamos seguir porque eu quis seguir uma linha lógica, né? A partir do momento que você faz uma avaliação de mercado, você avaliou o seu mercado, você conheceu os seus concorrentes, você viu se o seu mercado é promissor ou não, se o seu mercado vai gerar negócio ou não, se de repente o produto ou serviço que você tem, ele se encaixa muito bem ali com os seus clientes. Segundo ponto, você define um objetivo, quanto que você quer de vendas ou de faturamento no terceiro, no sexto e também em um ano. Qual a sua projeção de crescimento? Eu falei de um ano, mas qual a sua projeção de crescimento para os próximos 2, 3, 4 anos? Você pode colocar isso também. Isso é muito importante. Eu não gosto, tá? Puxando já um gancho nessa parte, eu não gosto de fazer um planejamento muito longo, porque, na realidade, muita coisa muda. O empreendedorismo ele é muito ágil, muito rápido. Então, tem coisa que é verdade agora, daqui a pouco já não é mais. Então, se você faz um planejamento para 2, 3, 4 anos, talvez você tenha que sentar ali e remodelar esse planejamento. Então, eu procuro fazer a curto, médio e longo prazo. O meu longo prazo é de um ano, porque eu sei que um ano poucas coisas irão mudar.
né? Então muda, mas poucas coisas irão mudar. Nem esse ano mesmo mudou totalmente. O planejamento que eu fiz em janeiro, automaticamente, março caiu por terra. Então tudo que eu tinha planejado que iria dar certo, né, que eu imaginaria que o nosso crescimento, a forma com que seria e tal, eu tive que parar em março e falar, poxa, deixa eu tentar entender como que vai ser daqui para frente para poder replanejar. Agora a gente está tentando voltar novamente nos trilhos e fazendo um replanejamento até o final do ano. Então é algo assim. Ontem eu estava com o Bruno Stresser aqui, né, no webinar, ele falou assim, quem comprou uma agenda 2020 perdeu a agenda, né? Porque automaticamente a gente se perdeu nesse meio processo aí de pandemia. Mas, retomando aqui, saindo ali, né, que você definiu o seu objetivo, você vai conhecer o seu público-alvo. Sem conhecer público-alvo, dificilmente, pessoal, dificilmente vocês conseguirão criar algo customizado para o seu público, algo de valor para o seu público, porque você está criando algo para entregar para uma pessoa que você não conhece, que você não entende. Então, você tem que entender muito bem os costumes e a forma com que essas pessoas se comportam, as necessidades dessas pessoas, as vontades, os desejos, as objeções principalmente, né? Porque às vezes tem as questões das objeções que eles falam assim, poxa, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Cara, aquilo ali você tem que tirar do seu produto, do seu serviço, da sua empresa, porque o perfil do seu público-alvo não gosta daquilo. Um exemplo, né? Você trabalha com médico. Médico, a vida dele é branca, né? Ele vê tudo branco, o uniforme dele, a roupa dele é branca, tudo é branco. E aí você cria um produto que é preto. Cara, para vender para médico, o médico não vai comprar. Ele não vai comprar por quê? Porque o perfil dele é outro. Ah, vamos fazer um site de conteúdo para medicina, né? Conteúdo para a área da saúde. Aí a gente faz um layout escuro. Não vai casar, porque a persona ela é diferente. Então, é esses detalhezinhos que a gente tem que tentar entender, tá? E aí, indo pro quarto ponto, depois que você conhece o seu público-alvo, depois que você conhece a sua persona, depois que você conhece para quem você vai entregar o seu produto ou serviço, aí você entra na questão da geração de conteúdo, né? Na geração de valor para sua marca, para o seu produto, para o seu serviço, ou até mesmo, né, você criar estratégias de marketing. Pessoal, quando eu falo de criar estratégias de marketing, ele entra em duas vertentes, tá? A primeira vertente é você ter um reconhecimento da sua empresa, você se tornar autoridade no seu negócio, você ser aquele cara que, por exemplo, quando a pessoa pensa em marketing digital, lembra da Laço Digital. Isso é o gerar autoridade, você gerar engajamento com o seu público, tá? E a segunda vertente entra na parte, por exemplo, de gerar vendas, né? Você estar oxigenando o seu negócio. Uma coisa que eu até anotei aqui, e eu preciso compartilhar, a força de qualquer negócio é a venda. Se você não vende, não adianta nada. Você pode ser um especialista em um monte de coisa. Você pode ser o cara, por exemplo, do Google Ads. Você pode ser o melhor corretor de seguros da América Latina. Mas se você não souber vender, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não fazer um trabalho estruturado de marketing, não vai dar certo. Por quê? Hoje, as pessoas compram de quem elas confiam. Ou seja, a partir do momento que uma empresa liga aqui para mim e fala assim, eu quero comprar um serviço de inbound marketing. Cara, o meu pessoal tem que estar muito bem alinhado, conhecer ali a empresa do cara, dar uma pesquisada, entender se a empresa do cara realmente faz sentido aquilo lá. Posteriormente, ligar para ele, conversar com ele, falar assim, olha, eu entendi, eu vi o seu negócio, funciona assim, assim, assim. Você mostrar que você entende do assunto, mostrar que você vai poder gerar valor para esse cliente, e isso se torna muito importante dentro do processo de fechamento de vendas. E como que isso pode acontecer? Às vezes, antes dessa pessoa entrar em contato, ela pesquisou no Google sobre marketing digital, me encontrou no Google, ou ela foi no blog da agência, viu lá que tinha um conteúdo falando, ou ela foi lá no canal no YouTube, né, viu lá que tinha alguns vídeos falando, ou ela foi lá no Instagram, pegou, foi lá, olhou lá o Stories, viu que a gente estava falando sobre marketing digital, sobre algumas coisas, e isso foi gerando um certo conforto nessa pessoa para ela continuar um processo de negociação com a gente.
né? Ou seja, aqui na agência mesmo a gente está num processo aí de fechamento de uma consultoria empresarial, né? O que levou em consideração, o que a gente levou em consideração para fazer a contratação? Foi o quê? Foi, primeiro, a gente olhou as empresas que essa empresa já prestou consultoria para saber se essas empresas realmente eram grandes e boas e fazia sentido, porque de certa forma algumas empresas a gente conhecia e sabia do processo de gestão ali dentro, então para a gente faria sentido, né? Segundo ponto, né, a gente foi ter uma conversa tete a tete mesmo para poder entender quem que eram os consultores, quem que eram as pessoas, para saber se eles tinham autoridade, como que era, e saber se eles conseguiam entregar aquilo que realmente eles estavam prometendo. E o terceiro ponto que eu falo, não vou nem dizer que é preço, porque na realidade, para a gente, se a gente entender que aquilo vai servir e de fato vai gerar valor para o nosso negócio, o preço se torna um empecilho ali dentro, um empecilho não, se torna algo pequeno dentro do processo. Por quê? Porque a gente tenta entender muito mais o que a empresa tem a agregar para o nosso negócio, pode trazer para o nosso negócio, do que simplesmente preço. Preço, para mim, é coisa pequena dentro de um processo de escolha de uma empresa de consultoria. Então, hoje em dia, você ter um processo redondo de marketing, né, um processo que pode ser que não tenha um inbound marketing, mas você ter uma política de publicações, você ter uma política de relacionamento com a sua audiência, você ter uma política ali de fazer publicações, por exemplo, criar artigos, algo que gere um pouco mais de valor, porque também só publicações não gera tanto valor, não mostra o quanto você é especialista naquela área. Então, é um conjunto de estratégias que vai auxiliar você no processo para que você consiga ter uma autoridade. Lembrando, pessoal, e aí a gente vai pro campo das vendas, né? Porque você consegue, com o marketing, gerar demanda, né, para que você consiga vender. Porque hoje o braço do negócio é vender. Eu já vi muitos especialistas, muitas pessoas boas naquilo que fazem, só que não conseguem vender. Então, infelizmente, né? Então, isso acaba acontecendo e não adianta nada. Eu costumo dizer que um bom profissional, né, sem vendas, é como se fosse um tesouro lá no fundo do oceano, tá? Então, é mais ou menos isso. Se você não tem uma força de vendas ali, alguém que possa, se você não tem aquela facilidade de vender, ou você não tem alguém que venda para você, infelizmente, eu acho difícil você conseguir escalar o seu negócio. Você pode conseguir um ali, outro ali, mas dificilmente você consegue escalar com uma força aí mais assertiva, né? Vamos dizer assim. E o quinto ponto, pessoal, que eu coloquei aqui, e isso eu falo para todo mundo, tá? Crie uma lista de e-mails, tá? Por que crie uma lista de e-mails? Pessoal, vamos falar de redes sociais. Muitas pessoas aqui priorizam muito as redes sociais. Falam, nossa, a rede social é isso, a rede social é aquilo, tá? Mas para pensar. Quando você está com uma rede social, você não é dono dela. Você tem uma conta. A audiência que está ali dentro, você tem lá 100 mil seguidores, se a gente for falar de Insta. Vamos colocar de Facebook. Eu tenho lá 500 mil curtidores. Legal! Só que você já pode pensar que esses 500 mil curtidores, eles não são seus? Eles são da plataforma, eles são da empresa, eles são do Facebook, eles são do Instagram. O que acontece dentro disso? Eu costumo dizer para clientes que isso daí é você construir em terreno alugado. Ou seja, você já pensou em construir num terreno alugado? Ou seja, chega a pessoa e fala assim, eu quero meu terreno de volta. O que acontece com a sua casa? Você tem que fazer o quê? Você tem que desmanchar ela, você perde ela. A mesma coisa acontece você construir algo nas redes sociais. Hoje, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, é importante você trabalhar com as redes sociais? Muito importante. É importante você ter ali o seu envolvimento, a cara da sua empresa? Muito importante, tem que estar ali. Só que sempre direcionando para o seu canal de comunicação também, que é o quê? O seu site, que é o quê? Você ter o e-mail dessas pessoas. Por quê? Fez chuva ou fez sol, você vai contratar uma ferramenta de e-mail marketing, disparar um e-mail ali para a sua audiência e você vai estar nutrindo a sua audiência com conteúdo. Então, assim, gente, o Facebook amanhã ele pode acabar assim como acabou. Eu acho muito difícil, mas
ele pode acabar assim como acabou o Orkut, né? Quem é mais velho aí um pouquinho conheceu ou já ouviu falar no Orkut. Então o Orkut acabou. E será que uma rede social não pode acontecer isso? Um Facebook ou um Instagram? Ou digo mais, tá, gente? Que pode acontecer, de repente, de você ser hackeado e perder a sua conta, que isso tem acontecido com bastante frequência. Então você tem lá, constrói toda uma autoridade, constrói uma audiência, tal, daqui a pouco chega lá um infeliz lá e rouba sua conta para vender, que existe um comércio por trás, principalmente do Instagram. Então, vai lá, rouba sua conta, troca nome de usuário, troca login, troca senha, troca tudo, você nunca mais tem. Ou seja, tudo que você plantou ali, você acabou perdendo, você acabou nem conseguindo colher os resultados satisfatórios. Então, você construir uma lista de e-mail é você conquistar a sua audiência ali e ter controle sobre a sua audiência. Então, isso se torna um fator também bastante importante e eu recomendo, tá? Ontem também nós tivemos um contato, nós tivemos aqui um webinar muito bacana com o Bruno Stresser, onde ele falou que hoje a principal estratégia que ele está utilizando é o Telegram. Então, ele tem lá algumas pessoas lá no Telegram que ele se comunica diariamente, na qual, quando ele tem algum produto, algum serviço para vender, ele gera muito conteúdo, mas quando ele tem, ele lança para esse pessoal lá, e esse pessoal compra dele. Legal também, bastante importante, porque você tem um número de telefone da pessoa ali. Então, se acontecer alguma coisa, você também consegue puxar esses números de telefone, alguma coisa assim, você não consegue perder o contato direto com essas pessoas. Então, isso também é bastante importante. E assim, gente, não tem uma estratégia X, estratégia Y que funcione e que dê certo. Vai depender muito de negócios para negócios e também vai depender do que você vai fazer, da forma com que você vai fazer, da forma com que a sua audiência, o seu público absorve isso. Por isso, da importância de você conhecer a sua persona e de você conhecer o seu público-alvo, tá? Sexto ponto aqui é invista, né, em bons produtos e serviços. Não tem como sua empresa crescer, não tem como você escalar o seu negócio, não tem como, se você é empresário hoje, você está com uma empresa, cara, reavalie os seus produtos, reavalie os seus serviços, tente identificar se esse produto, esse serviço realmente faz sentido para o seu cliente, se aquilo realmente supre as dores, as necessidades dos seus clientes. Se você está montando uma empresa agora, se você está indo para o mercado digital, também é uma hora muito boa para você pegar e analisar, poxa, será que essa solução vai fazer sentido para o cara lá na ponta? Então, você entender se isso faz sentido é muito importante. E aí, levando isso em consideração, gente, venda qualidade, venda coisa boa, entregue coisas que realmente agreguem valor para a vida das pessoas. Não simplesmente vender por vender. Vou vender aqui, vendi. Não, não é isso. Né? Se você vender um produto ruim, certamente você vai estar construindo algo num terreno de areia, que uma hora vai cair, uma hora vai desmoronar, uma hora não vai dar certo. Então, assim, se você está pensando na questão do empreendedorismo, primeiro, se você tem que buscar parceiros, cara, busca os melhores. Busca os melhores. William, mas o melhor parceiro é caro. Realmente é caro. Mas tem que tentar entender o seguinte, é melhor você pagar um pouco mais caro e ter cliente e ter pessoas falando bem do seu produto, do seu serviço, do que você não ter, né? A pior coisa que tem é você vender uma vez só e nunca mais vender. Então, assim, isso daí tem pessoas que adotam esse modelo de negócio. Tem gente que quer vender uma vez só e pronto, acabou, não quer vender nunca mais. Eu sou contra isso, eu sou a favor de construir uma marca, de construir uma identidade, de construir uma autoridade e de vender recorrente, venda recorrente. Você vende esse mês, vende o próximo mês, vende o outro mês. Daqui a pouco esse cara está super satisfeito com o seu produto e serviço. Por quê? Porque você entrega qualidade, porque você entrega honestidade, você entrega ética. E a partir do momento que você tem essas entregas de valor para o cliente, você gera resultado, né? Que não adianta nada você entregar tudo isso, também não gerar resultado. Então o resultado ele faz parte do processo. Então dentro disso, você junta tudo isso e fala assim, poxa, agora eu estou entregando algo de qualidade para o meu cliente, eu estou entregando algo de valor. Por quê? Esse cliente vai ficar satisfeito, esse cliente vai indicar 1, vai indicar 2, vai indicar 3, vai indicar 4, vai indicar 5 e por aí vai. E isso vai ajudar o seu negócio a fortalecer, vai ajudar o seu negócio a tomar corpo e uma venda, quando parte de uma indicação,
ela se torna muito mais assertiva, né? E muito mais construtiva, vamos dizer assim, porque você faz uma venda meio que sabendo que você está construindo algo, não vendendo para o cliente, virando as costas e saindo. Você está entregando algo para aquela pessoa e aquela pessoa está falando, poxa, que legal. E aí ela começa a construir uma audiência para você. Olha, eu comprei o marketing digital do William, comprei uma gestão de Google, comprei um site, cara, foi muito bom. Tá? Ou seja, ele está construindo as suas estratégias por você. Então isso vai se tornando algo mais sustentável, tá? E assim, existem centenas de milhares de empresas que acabam não prestando atenção, não escutam o cliente lá na ponta. Quando chega alguma coisa que um cliente chega para mim aqui e fala, William, tem negócio no seu processo ali que não tá legal. William, eu não gostei disso, não gostei daquilo, aconteceu isso. Eu vou investigar, eu vou atrás, eu vou saber. Por quê? Porque, na verdade, a insatisfação dele ali, se ele está contando isso para mim, ele pode contar para um amigo, pode contar para outro, então eu tenho que resolver, eu tenho que ver para não acontecer isso novamente. Muitas pessoas não se atentam a isso, mas isso é muito importante estar acompanhando, tá? E no sétimo ponto, eu quero falar um pouquinho sobre busque qualificação. O empreendedor, ele é o eterno, ele vai ser um eterno estudante, tá? Então, ou seja, ele sempre vai estar buscando mais conhecimento, ele sempre vai estar buscando mais conhecer mais o mercado, conhecer mais os negócios, trazerem soluções. Eu, particularmente, eu não paro. Frequentemente eu busco ferramentas de gestão de projetos, eu busco soluções na área financeira, sistemas que a gente pode estar utilizando, formas diferentes para a gente poder conseguir otimizar os nossos processos aqui dentro da agência. E isso é muito importante. A gente consegue, de certa forma, otimizar tempo, a gente consegue alinhar processos. E uma coisa, a empresa é um organismo vivo, né? Então, por ela ser um organismo vivo, quando você troca um colaborador, ou quando você muda uma forma de trabalhar, ou quando você vê que tem um gargalo ali, que não está dando certo com o cliente e tal, cara, você tem que sentar e realinhar o processo. Tem que realinhar o processo. Isso acontece constantemente. Tem hora que o negócio está rodando lindamente. Você olha assim e fala, cara, tá muito bom. Daqui a pouco você vai olhar, ele vai ter uma falhazinha que aconteceu aqui, que você precisa puxar um ponto aqui, outro ponto aqui, para poder juntar isso e, de fato, fazer ele funcionar de forma assertiva. Então, assim, buscar conhecimento, ele é um dos principais pilares. Eu, particularmente, eu busco muito conhecimento. Eu frequentemente, agora com a pandemia, não tem como, mas pelo menos assim, uma vez a cada 3 meses eu faço algum curso, né? Então isso já vem de bastante tempo, né? Eu busco muito essas questões, faço muita leitura na internet, sou péssimo para ler livro, eu tenho livro e eu acabo não lendo, tenho livro na minha cabeceira da minha cama que eu não abri ainda porque eu não consigo tempo para poder falar, vou sentar aqui e vou ler, eu tenho que criar este hábito, né? Eu tive um período da minha vida que eu criava o hábito de chegar na agência e determinar ali meia hora para mim fazer uma leitura. Depois eu acabei perdendo esse processo. Mas se a gente for levar em consideração esse fato de buscar mais aprendizado, eu sempre estou participando de cursos, a agência aqui é parceira da RD, então vira e mexe tem algum evento da RD, eu estou participando, eu estou buscando, leio muito, se tem alguma coisa, preciso otimizar um processo, eu preciso fazer, eu vou ler, eu vou buscar, eu vou tentar entender, e o principal de tudo, tem hora que a gente não tem todo o conhecimento, a gente não é detentor de todo o conhecimento, então a gente tem que ser humilde o suficiente, o empresário, o empreendedor, ele tem que ser humilde o suficiente para entender que ele não é detentor de todo o conhecimento, ele não inventou a roda. Na realidade, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que buscar cada vez mais entender o seu negócio, entender as particularidades do seu negócio para poder, de fato mesmo, crescer. Então, eu falo que o empreendedor ele sempre tem que estar numa formação continuada, ou seja, sempre buscando mais, estudando, porque uma hora você está achando que está sabendo de tudo, daqui a pouco muda alguma coisa no mercado, daqui a pouco você não sabe de nada. Eu, particularmente, em março aqui na agência, num dia antes da gente entrar em recesso, né, da pandemia, eu falei, opa, peraí, deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, né? Por quê? Porque a gente fica preocupado, a gente não sabe, né, como que é seu mercado, vamos fechar tudo. Beleza, quando volta, não tem nada, a gente não tem perspectiva de nada. Então, o que eu tive que fazer? Cara, vamos buscar soluções, vamos buscar entender esse cenário, ligar para amigo, ligar para cara do marketing, ligar para pessoas que realmente
tenha conhecimento também que possa te ajudar, ou que possa trocar uma ideia construtiva, né? Uma ideia poxa, e se fazer isso? Ah, e eu estou pensando nisso. Ah, e se fazer... Junta aquilo ali e outras pessoas podem colaborar, podem ajudar, e para a gente pensar em estratégias diferentes para momentos delicados como esse que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, tá? E por último, pessoal, o oitavo ponto é esse daqui que eu quero passar para vocês. Eu até anotei, que é o comece agora mesmo. Ou seja, gente, tem que começar, tem que fazer. Se você deixar para depois, se você não pensar em, poxa, tá, vou fazer o meu planejamento. Escreve o seu planejamento, vê lá o que tem de bom, o que tem de ruim. O empreendedor é assim. E outra, se você errar, não tem problema, porque você está empreendendo. A jornada empreendedora é você errar e acertar a todo momento. Todo momento eu erro aqui todos os dias. Eu acerto também todos os dias. Lógico que os erros não podem ser maiores que os acertos, porque senão o negócio é insustentável, né? Porém, você tem que arriscar, você tem que tentar. E eu sei que talvez você que está ouvindo aí é um pouco mais conservador, eu sei que talvez você fala, poxa, William, mas é fácil, né, falar de empreender, de fazer marketing, de fazer isso, sendo que eu não tenho dinheiro. Realmente, eu também passei por a mesma situação que vocês passaram, né? Eu olhava, por exemplo, algumas pessoas falando na internet, eu acompanhava algumas pessoas que falavam, vamos empreender, vamos fazer isso. Cara, é fácil você falar que vai empreender com dinheiro no bolso. Eu sei que é isso. Só que eu vou ser muito honesto com vocês. Eu comecei a empreender sem dinheiro no bolso. Eu comecei a empreender sem R$ 1 no meu bolso. Muito pelo contrário, eu comecei a empreender, eu montei a agência no momento mais de dificuldade que eu estava na minha vida. Eu estava com a minha filha pequena, estava tomando... Na época, eu trabalhava numa instituição de ensino superior, eu passava dificuldade lá na instituição, estava ganhando um salário que não estava dando para mim pagar as minhas contas perfeitamente ali, e muitos empreendem por amor e tal. Eu acabei empreendendo mesmo pela dor, né? Vamos dizer assim, pela necessidade, eu tinha que empreender para poder conseguir ganhar um pouquinho mais. Então eu acabei fazendo isso num paralelo, né? Fui trabalhando na faculdade, empreendendo desse lado, daqui a pouco a empresa Laço Digital foi crescendo, foi evoluindo, e aí chegou um momento que eu peguei e falei, opa, agora é a hora de eu desvincular da instituição. Aí eu acabei me desvinculando. Então, esse é o processo natural dentro do empreendedorismo. É a gente entender as nossas necessidades, entender as nossas dificuldades, entender as nossas limitações. Eu tenho limitação, você tem limitação, e várias outras pessoas têm limitações. Então, a gente entender essas limitações, a gente tentar, da melhor forma possível, buscar capacitação, buscar aprender, assumir riscos. Então, isso sem sombra de dúvida. Quando eu tive que dar o primeiro passo ali para o empreendedorismo, eu tive que assumir risco. Eu tive que parar e falar assim, ou eu me contento com o que eu ganho hoje enquanto colaborador, né, natural, ou eu vou assumir um risco de me arrebentar, me estourar e quebrar de novo, né, pela segunda vez, ou eu vou conseguir ter um ganho um pouco maior, algo melhor. Então, assim, vai muito do comportamento empreendedor de cada um de vocês, vai muito do que vocês querem, do que vocês almejam, tá? Para vocês que estão acompanhando aqui, que vocês queiram assistir, eu tenho um treinamento que se chama Treinamento Agência de Alta Performance. Para você que pensa em ter o seu empreendimento, o seu empreendedorismo online, né? Você montar algo online, né? No caso, eu conto um pouquinho da minha jornada empreendedora, de quando eu comecei com a agência de marketing digital até os dias de hoje, então, mais ou menos. Então, eu falo aí dos desafios, eu falo aí da questão de você assumir riscos, eu falo aí da questão dos produtos e serviços, né? Dos modelos de agência de marketing digital. Então, se você que tem um interesse em conhecer um pouquinho a minha jornada empreendedora e talvez possa ser uma inspiração para vocês, é um treinamento gratuito, tá, gente? É um treinamento que eu fiz de coração mesmo, assim, que eu falei, cara, eu preciso contar um pouquinho mais da minha história,
eu preciso contar um pouquinho mais daquilo que eu passei, porque quando eu passei por alguns problemas que eu tive, em termos de parceria, em termos de venda, em termos de modelo de negócio, eu não tive ninguém para me ajudar. Eu fui errando e aprendendo, e acertando. Fui fazendo, errava aqui, arrumava, acertava e ia fazendo. Eu ia caminhando dessa forma. E a partir do momento que eu fui caminhando dessa forma, eu fui aprendendo. E nesse treinamento eu passei algumas dicas que talvez para você que esteja começando ou já tem o seu negócio, tem muita gente lá que está fazendo, que eu percebo que já tem uma agência de marketing e tal, só que querem, de repente, pegar uma sacada, uma dicasinha que eu dei ali, que possa ajudar ali no seu negócio e que possa fazer com que você, de repente, entre ali no caminho certo novamente, tá? Então, pessoal, para você que quer participar, eu convido você, pode entrar no nosso Insta, lá no link na bio, ou no meu também, né? O meu é William W. Teixeira, lá no link da bio também tá lá, o Agência de Alta Performance, ou também falar com o nosso time aqui, que o nosso time manda o link lá também desse treinamento, tá, pessoal? Então, assim, estamos aqui caminhando para o final, né? Passamos aqui os 50 minutos de live. Eu agradeço aí de coração mesmo a participação de cada um de vocês. Eu estou vendo aqui que o Thiago, né, Thiago Ribeiro Sanches, ele colocou, né, hoje realmente este encontro virtual está sensacional, parabéns, obrigado. Manda um abraço para o pessoal da Inside TVJ, né? Galera, um abração aí, vocês da Inside TVJ. Acho que o Thiago já tem acompanhado vários aqui, né, que a gente tem feito. Thiago, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Espero aí que tudo isso que você tem acompanhado, que a gente possa estar agregando valor aí para vocês, tá bom? Também tá o Alexandre aqui, o Ale, tá acompanhando. Valeu, Ale. A Bruna também colocou nosso comercial ali. Ela deve ter colocado algum negocinho, veio tudo errado ali, mas faz parte. Deve ser algum emoji. E o Cláudio Suzuki também, um grande amigo, grande parceiro também, né? A dica, Cláudio, eu que agradeço. Quando a gente conversa é de grande valia essa troca de experiência nossa, né? Então, sou muito grato aí pela sua vida também, pelos papos que a gente conversa, e eu também desejo muito sucesso para você, tá? Você também aí tem sido uma inspiração aí para mim. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tá? Um forte abraço para todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, eu vou estar respondendo vocês. Se quiser mandar um e-mail, contato@lacodigital.com.br. E eu também quero já convidá-los a participar agora às 16 horas. Nós temos aí um super webinar com a Luísa. A Luísa, ela é daqui interna da agência, ela cuida da parte de projetos, então vai ser um webinar muito bacana também, onde vai falar um pouquinho de estratégias de alta performance. E às 19 horas nós teremos aí também o Wagner Lima, ele é um grande amigo também, a gente foi um parceiro na verdade, nós tivemos um cliente em conjunto, na qual nós criamos uma amizade, e ele é um excelente profissional, ele é de São Paulo, e ele vai estar aqui trazendo também algumas questões referentes ao comportamento empreendedor. Então, você que empreende, você que está aí nessa jornada empreendedora, vale a pena também assistir esse webinar às 19 horas, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, eu me despeço de vocês, um forte abraço, tudo de bom, até logo, tchau, tchau.